Paulo Domingues, última sessão da Câmara. O que aconteceu? Fala para nós, velho. Bom, tivemos a sessão aí que, talvez dessa nova legislatura que iniciou no dia 1º de janeiro, foi a que recebeu o maior público, né? Recebeu o maior público também devido a manifestações ocorridas aí nas últimas semanas, e foi marcado para terça-feira, justamente um pessoal saindo da prefeitura ainda até a Câmara Municipal. Uma chuva atrapalhou, diga-se de passagem, atrapalhou a chuva, mas mesmo assim o povo fez ali a sua manifestação. Eu também uma coisa que eu nunca vi antes, colocaram telões do lado de fora, né, Conde? Telões, o som, tudo ali do lado de fora, parecia ter Copa do Mundo, é um negócio interessante, mas eu acho que foi uma medida, vamos dizer assim, de segurança da própria mesa diretiva da Câmara, porque o plenário, como já sabe, não ia comportar aquela quantidade de gente que foi ali. E todo mundo com um único objetivo, né, Conde? Protestar contra a criação aí da contribuição de iluminação pública, a CIP, que deveria ser votada numa sessão extraordinária na quinta-feira, dia 27, mas na terça-feira mesmo, o prefeito por volta das 16h30 encaminhou à Câmara Municipal um pedido para que o projeto complementar de lei que criaria aí a CIP fosse retirado da pauta de votação, para não ser discutido. E na sessão os vereadores acataram por unanimidade aí o pedido do prefeito Jacó para retirar da pauta a criação dessa contribuição. Apenas o Jacó apresentou como argumento, Conde, que colocou tudo aquilo que a gente já sabia, né? Vamos dizer assim, que tem a lei, que justifica por que encaminhou isso para a Câmara, né? Que o ano que vem tem que assumir a responsabilidade, manutenção, dos recursos, não sei o que e tal, tudo que a gente até já falou bastante aqui. Mas ele agora, como o principal argumento, o principal foco dele, é que diante das manifestações, tal, ele se colocava, entendia a situação e queria que tirasse da pauta de votação, dizendo que a sua administração sempre se pautou pela transparência, por tudo, tal, em relação a esse tipo de coisa. E os vereadores acataram, dos vereadores que se manifestaram sobre o assunto, é gozado que alguns que defendiam a votação se calaram diante, né? Ainda foram lá e elogiaram a atitude do prefeito, né? Chegaram, eu digo que até o pastor Ezequiel, né, que foi lá, falou que chamou de louvável a atitude do prefeito. O Biro, que havia se posicionado favorável, disse que votou favorável, não abriu a boca, Conde. Não abriu a boca para falar sobre isso daí, não quis argumentar, não quis nem lá falar assim, o prefeito está errado, acho que devia continuar aí para frente e tal. Diante da manifestação não falou nada. E os vereadores do PV, tanto o Carlitinho como o Daia, também o Daia, que também já havia se manifestado favorável aí ao lado do prefeito, que ia votar provavelmente favorável também, não falaram nada, Conde. A impressão que deu ali é que, no seguinte sentido, o prefeito ia levar uma surra na Câmara Municipal tremenda. Eu acho que ele ia perder, receber só 4 votos favoráveis, né? 8 votos contrários. Agora, a gente fica na seguinte situação lá, alguns vereadores, eu acho que já começaram, não sei, eu acho que esse projeto até rachou um pouquinho a base, porque alguns vereadores já comentaram o seguinte no seu discurso, que espera não sofrer retaliações por parte da administração por causa da sua postura. Ali quem se pronunciou desse jeito foi o Catanese, e o próprio João Marcelo também já se mostrou um pouco preocupado em talvez receber as benesses aí da administração, né, Conde, né, que do futuro para frente. Mas eu acho que na realidade o prefeito Jacó, ele já começou errado quando apresentou esse negócio e terminou pior ainda. Eu acho que quem saiu derrotado nessa história toda foi o próprio Jacó. O próprio Jacó, que não soube conduzir de uma forma um pouco mais democrática, de uma forma um pouco mais aberta a discussão disso daí, porque se ele, antes de apresentar o projeto, promovesse umas audiências públicas, conversasse com a população, a situação acho que ia ser bem diferente, viu, Conde? Ia ser muito diferente em relação ao que ocorreu aí nessa... Agora, a gente já até ouviu aí depois da retirada, que provavelmente o prefeito vai fazer aí estudos em relação ao IPTU da cidade, talvez queira compensar aí
a deixar de arrecadar com relação. Mas nesse sentido é até um pouco mais correto, né, Conde? Porque em 10 anos a cidade se modifica bastante. E também não é justo quem tem, por exemplo, um terreno, construir uma casa em cima, pagar por um terreno, né? Então aí eu acho que até a questão do IPTU, até se ele for fazer isso um reestudo em relação ao IPTU e tal, eu acho até um pouco mais justo do que você colocar uma taxa do dia para a noite, né? Uma contribuição do dia para a noite. Eu acho que isso que a população não quis. Agora, eu acho que vai ter que compensar, vamos dizer assim, esse dinheiro que vai deixar de arrecadar. Agora, talvez seja através do IPTU, Conde. Antes de você destacar outro assunto interessante que foi falado na Câmara Municipal, eu gostaria de destacar um artigo que saiu nas páginas do jornal A Tribuna, né, na Opinião, do Juca Amaral. Ele escreve um negócio aqui interessante. Ele fala sobre, o Juca Amaral falando, sobre a matéria escrita por Marcelo, o amparense, deve-se refletir. Quanto a mim, gostaria de me posicionar a respeito da declaração infeliz do secretário municipal, dizendo que a audiência pública havia sido cancelada porque queriam que a mobilização esfriasse. Qual secretário municipal? Quem queria uma postura do responsável pela prefeitura amparense, que acha que os amparenses, que taxa, né, os amparenses de vândalo, e foi uma atitude lamentável. Caberia uma retratação, pois se existirem vândalos em nosso município, eles ainda não se manifestaram. Ele coloca aqui sobre a questão da sua opinião com relação à cobrança, né? E no final ele faz o seguinte: dirijo aos políticos menos esclarecidos. Ele está falando do DIL, né? Provavelmente, porque foi ele que me parece que disse isso. Se não for, me desculpe. Finalizando, dirijo aos políticos menos esclarecidos que a cobrança da taxa de iluminação pública já era passível de cobrança desde a época da administração José Carlos de Oliveira. A partir da publicação da Constituição de 1989, na verdade 88, recebeu a denominação de contribuição de iluminação pública. Pergunto aos menos esclarecidos: os prefeitos José Carlos de Oliveira, Carlos Pífio, João Batista Sintra, César Pagan, Paulo Miota, empurraram a cobrança da CIP, né, com a barriga, ou foram coerentes e justos com a população amparense? Esse é o artigo que sai hoje no jornal A Tribuna, opinião do senhor Juca Amaral. Agora, gostaria de passar essa pergunta para o Murilo e para o Paulo. Quem foi esse secretário que foi infeliz e disse que está esperando esfriar, né, uma manifestação para depois apresentar novamente, enfim, e tentar taxar a população de Amparo com baderneira que arrebentar tudo? E a outra pergunta gostaria de perguntar também sobre essa colocação que desde a época do Zé Carlos de Oliveira poderia se fazer essa cobrança e não foi feito. Eles empurraram com a barriga ou acharam que não era justo mais essa taxa em cima do povão? Com relação a essa última pergunta, eu não tenho conhecimento dessa informação que ele passou. Eu preciso ir atrás para entender melhor o que ele mostrou ali. Mas assim, como até o Paulo Miota disse aqui na entrevista dele, desde 2000, quando foi a privatização, os municípios já pagam a iluminação pública. Todos pagam, com o seu orçamento. Então, eles conseguiram planejar o orçamento do município até o ano de 2013, né, porque é o orçamento ainda do governo anterior, que não precisasse criar nenhuma taxa. Disse que não ia fazer. E disse que não ia fazer.
Agora, eu também acho que não ia fazer, porque realmente é isso que eu estou batendo muito na tecla, que quero que o Marcos Vidri e as outras pessoas lá que estão tentando esclarecer isso me respondam. Se a CPFL troca a lâmpada, reator e haste hoje de graça, ou se a partir de 2014 ela vai receber para não fazer. Porque eles estão falando que a CPFL não vai ter nenhum abatimento na conta dela, como não? Você entra no site de transparência da prefeitura, lá está lá, 2.700.000 para a CPFL. Tem uma dotação separada de 1.549.000, que é manutenção e expansão da rede. Os outros, que são picadinhos, você clica em todos, estão todos lá, gastos com energia elétrica, quer dizer, está bem visível no orçamento municipal que são duas coisas distintas. Então como é que a CPFL vai continuar recebendo esse 1,5 milhão se ela vai deixar de fazer manutenção e expansão da rede? E eles não explicam isso. E agora, com relação ao secretário, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o Paulo Rossi, porque eu vi ele no programa da Eliana Dagmar, na TV, né, acho que é Opinião e Debate, se não me engano, e ele disse com todas as palavras lá, que a manifestação tinha assim, afetado o andamento dessa questão, e que assim, ele não assumiu que foi por aquilo que decidiram cancelar a audiência, mas ele disse que teve um peso importante. E outra coisa que eu fiquei meio abismado também é ele dizer que o morador, o cidadão que mora na zona rural ia pagar também a CIP. Porque ele vem para a cidade e a luz da cidade está acesa e tal. Eu achei meio absurdo assim essa manifestação. O Supremário, orienta o menino aí, Paulo. Olha, Conde, com relação ao Cojuca, isso realmente nenhum prefeito aqui de Amparo apresentou algum projeto de lei criando contribuição ou taxa de iluminação pública. O Jacó conseguiu entrar para a história que não sendo o primeiro. Eu não me recordo desse tipo. Nós tivemos aí o João Sintra, que tentou criar a taxa de sinistro, não sei se você lembra, até foi embutida, foi aprovada pela Câmara, embutida no carnê do IPTU, que deu um rebuliço tremendo aqui na cidade de Amparo, porque a promotoria entrou com uma ação e caiu, né? Você lembra que era a taxa de sinistro. E o César tentou reimplantar o negócio, a taxa de sinistro novamente, mesmo aí naquela ocasião o próprio promotor orientou o César, falou, olha, você vai entrar com essa ação. O César fez correto naquela ocasião, ele primeiro promoveu uma discussão com a sociedade antes de mandar o projeto para a Câmara, Conde. Exatamente. Por isso o César fez o correto na época, mandou um projeto e tinha, gente, um bombeiro, uma vida não tem preço, qualquer coisa, ia pedir a taxa de sinistro. Mas ele mandou para a Câmara e o próprio promotor naquela ocasião foi nessa discussão e falou, olha, seja aprovado que a turma decidir que entrou, eu vou entrar com uma ação que isso é inconstitucional. Segurança é obrigação do Estado naquela ocasião. É verdade. O promotor falou isso, realmente eu cumpri a Constituição. E o César não mandou esse projeto querendo a taxa. Foi isso que aconteceu. Com relação à iluminação, realmente, desde 88 o município pode cobrar a taxa de iluminação. Só que muitos optaram em embutir isso aí no IPTU, né? Vamos dizer assim, embutir isso no IPTU. Em Amparo, por exemplo, uma outra taxa que caiu, que era cobrada nas administrações, era a taxa de esgoto. Nós tínhamos a taxa de esgoto aqui, era um absurdo a taxa de esgoto, você fazia água, a conta da água ser alta aqui em Amparo. E o Ministério Público também entrou, porque como é que você mede o esgoto? Quanto a pessoa usa de esgoto por dia, Conde? Ninguém sabe. Então, se um dia você tiver uma desinteria, você vai usar lá o esgoto da sua casa, você vai pagar mais. Então... Tem um relógio no esgoto. Tem um relógio no esgoto, né? O negócio foi um absurdo. E caiu isso daí, foi embutido também no preço da água. E a água aqui em Amparo é uma das mais baratas do Estado. Mas, o que eu falo, com relação ao secretário, eu também acho que foi o Paulo Rossi que disse isso também. A intenção da manifestação era eles iam guardar e esperar, só que o Catanese fez uma coisa inteligente, eu acho, Conde. O Catanese está vendo que a Câmara é o principal foco da reclamação das manifestações. Porque estava na mão dos vereadores isso daí. Ele já marcou uma sessão extraordinária para discutir o negócio na quinta-feira, que seria dia 27 agora. E o Jacó não teve jeito, meu amigo. Ali foi que a gente percebeu que está tendo um embate meio grande entre presidente da Câmara e prefeito municipal. Sabe, está acontecendo isso na realidade. O Catanese jogou de uma forma muito inteligente uma sessão extraordinária e o Jacó, vendo que ia ser derrotado, precisou fazer a administração azul mudar de cor para amarela.
né? Mudou para amarelo e até acendeu o sinal vermelho. Opa, vamos parar aqui, né? Vamos parar, vamos lá, vamos sair de campo, porque o negócio é aprovar isso aí, a minha popularidade vai para água abaixo, a minha, vamos dizer assim, a minha carreira política fica ameaçada, isso vai manchar minha carreira, tal, não sei o que. Isso, o Jacó tirou o pé do acelerador, viu que tinha um sinal vermelho na frente e, ó, do azul amarelou, viu, Conte? A verdade foi essa. Agora, se o Catanese, eu acho que se não apresentasse essa sessão de quinta-feira, eu acho que eles iam jogar isso muito mais pra frente lá, viu, Conte? Isso aí. E essa questão de embutir, a população tem que ficar esperta. Não tem nada de embutir. Você tem de usar critérios para o aumento do IPTU ano que vem, baseado em lei, né? Baseado em lei e índice de reajustes, né? Compatível com a lei. Não me venha inventar coisas na hora do IPTU. Talvez eu já comande um projeto de lei para a Câmara falando aí da questão dos valores venais das residências. Realmente, se eu não me engano, no Código da Cidade, que é uma lei federal, lá exige que cada 10 anos a cidade faça uma foto aérea da cidade toda e verifique o crescimento da cidade. Isso é justo. Baseado, né? Não, lógico, baseado. Você vai ver quanto valorizou imóveis em cima de pesquisa tal, tudo, né? Isso. Não adianta você... Mas vai tirar foto ainda? Eu acredito que esse ano não vai dar. Esse ano não vai dar. Não vai conseguir fazer foto aérea para esse ano, e calcular todo mundo, ver. Porque não é justo também, Conde, você pagar um IPTU de terreno e trabalhar numa mansão construída em cima, né, Conde? É lamentável. Isso é lamentável. Isso é uma falha da prefeitura. Aí não a prefeitura perde receita. E mesma coisa, aquele proprietário que ele vê no carnê do IPTU dele lá, por exemplo, o imóvel dele vale R$10 mil e ele vende a casa dele por 200, né? Também não pode pagar, o valor venal tem que ser corrigido em relação a isso também, né, Conde? É verdade. Não pode ser que nem Monte Alegre lá, que falou que deu aumento de 10 anos que não tinha dado, deu um ano só, né? Você viu isso, né? Vi, claro. Não, subiu muito porque nos últimos 15, 20 anos não teve aumento, foi resolvido a todos hoje. Não, assim não. E por que não dá pro funcionário também, né? Então, pro funcionário não consegue. Dá todos os aumentos que precisavam dos últimos 10 anos do funcionário também. Aí não, né? Mas pro imposto, cada uma, né? E ainda porque é comunista, hein?